que a gente faz para tentar se vacinar contra essas situações? Discussões interdisciplinares, supervisão, participação em workshops, terapia pessoal quando necessário. Gente, às vezes a gente é tomado por algumas coisas que estão dentro de nós, a gente fica possuído, né? E nessas horas a gente tem que lançar a mão do que tiver disponível para poder se desvencilhar e ter liberdade, ter integridade para poder trabalhar direito. Seguindo. Já falei isso, pode seguir. Bom, equipe ambivalente em desacordo, é claro que você abandona a pessoa que está pedindo a tua ajuda, né? Se cada um puxa para um lado, a corda que está aqui só tem que arrebentar, né? Porque não dá conta. Bom, a pressuposição de que a criança vai estar sempre melhor com a mãe biológica. Gente, isso é muito sério. É uma coisa que a gente fala muito, principalmente quando fala em adoção, porque daí a gente fala em reintegração familiar, a gente fala na prevalência da família biológica. Eu acho isso muito importante, eu acho que a gente tem que se dedicar muito a este pedaço que diz respeito ao processo adotivo, à destituição do poder familiar e tudo mais. Mas não tomemos a família biológica como necessariamente sempre a melhor alternativa para a criança. Porque não é. Não é. Isso é um preconceito que muitas vezes paralisa nossas iniciativas e faz com que a criança passe a vida dentro de uma instituição. Porque a gente não tem coragem de trabalhar no sentido de acabou, faz o desligamento, não tem mais o que ser feito, vamos tocar o bonde para essa criança ter família. Não, a gente não consegue, porque a criança tem que ser criada, ela estará sempre melhor na família biológica. Eu não compartilho disso. Eu acho que a gente tem que tentar, até a medida do que é razoável, do que a gente vê que vai conseguir em menos de 5 anos, porque também não adianta, gente. Não é? Então, a gente fica malhando em ferro frio e daqui 5 anos nós vamos conseguir que essa família esteja reabilitada e capaz de ter essa criança de volta. E a criança? Né? Então, cuidado com isso aqui, né? Acatamento imediato da decisão da mulher em permanecer com a criança. Quantas e quantas vezes eu chegava na vara para entrevistar a moça, para fazer minha pesquisa? Ah, não, ela desistiu. Mas vocês fizeram a entrevista, foi rapidíssimo. A gente começou a apertar, ela falou que ia ficar com a criança, acabou, foi embora. Eu falei, nossa, já sei o que vai acontecer, mas tudo bem. Forçar a mulher a ver a criança, estar com ela sem esperar o tempo certo e com o objetivo de fazê-la ficar com o filho. Eu acho que o ideal seria que a mãe pudesse compreender a importância dela ver o filho, e dela ter um rosto de que se lembrar, para ela poder fazer um enlutamento dela em relação a uma pessoa concreta, com uma carinha, que ela sabe, no momento dela se despedir mentalmente dessa criança, ela sabe, ela tem uma referência, uma imagem a qual se referir. Né? Então, não acho nem que tem que obrigar a mulher a ver o seu filho, mas também não tem que ser impedida. Se ela quiser ter algum contato, se ela quiser amamentar, é algo que precisa ser acompanhado e precisa ser respeitado. Né? Mas não pode, porque essa mãe vai criar vinculação. Vai mesmo. Vai mesmo, ela vai criar vinculação, ela vai se despedir, vai fazer um processo de luto menos patológico. Né? Então, ok, não tem problema criar vinculação, desde que esta alternativa dela esteja devidamente acompanhada e com certa tranquilidade resolvida dentro dela. Então, isso aqui, o empenho dos profissionais envolvidos em encontrar formas para que a mãe permaneça com o filho, vocês viram aqui ao vivo em cores, né? Claro que uma ideia caricata do que é, mas, enfim, acho que deu para passar a mensagem. E a ideia de que uma intervenção teve sucesso sempre que a mãe fica com a criança. Sobre isso já falamos. Aqui também já falamos. Pode seguir.
A frieza e o distanciamento são atitudes defensivas contra a dor. Cuidado por acharem que essa mulher não está nem aí, porque ela está muito objetiva, muito fria. Quanto mais objetiva ela estiver numa situação como essa, mais desconfiada eu iria ficar, né? Então, algo está acontecendo, então eu tenho que perder um pouquinho mais de tempo aí nessa situação, para entender de verdade o que está acontecendo. Muitas vezes, gente, a mulher pode mesmo estar passando uma frieza que corresponde à ausência de ressonância afetiva dela em relação ao que está acontecendo. Mas aí a gente tem que discriminar isso. Isso é um diagnóstico psicológico, psiquiátrico, de que tem alguma coisa ali complicada com essa mulher, e o que eu estou dizendo é que a gente tem que levar isso em consideração no momento de estar fazendo a intervenção junto a ela, né? Aceitar a pressa em se separar dessa criança deve ser evitado. Quanto mais pressa ela tiver, mais dúvida ela tem, e isso eu aprendi com elas. Ai, graças a Deus que foi rapidinho, eu não ia aguentar falar não mais tempo, né? Quando a mulher se mostra pouco disponível ou indisponível para ter algum contato com o seu filho, não interpretar facilmente como indiferença ou rejeição, pois pode tratar-se de um afloramento do sentimento de vinculação. Então, o que eu estou propondo para vocês, gente, é tenham sensibilidade, tenham delicadeza na aproximação, e para quem não trabalha com elas, compreendam como é complicado esse processo. Que, então, é leviano da parte da gente fazer um julgamento curto e grosso e acabou, né? Até porque eu acho que se a gente entender essa dor um pouco mais profundamente, ou se a gente entender este drama, embora algumas vezes não tenha dor, a gente vai estar respeitando a origem do nosso filho adotivo, a gente vai estar acolhendo o nosso filho com a totalidade do que ele é, inclusive vindo de uma mãe que não pôde ficar com ele, mas que teve a melhor das intenções ao entregá-lo, né? Eu acho que ajuda a gente facilita a gente a adotar uma atitude mais respeitosa, mais compassiva, e eu acho que facilita a incorporação dessa criança à nova família, porque ela vai estar sendo respeitada na sua totalidade, até naquele aspecto que a gente considera que é o aspecto mais complicado de aceitar, até porque muitas vezes nós temos que fazer o luto em relação à própria infertilidade, etc. Então, a família ou a mãe biológica é vista quase como que uma rival a ser diminuída ou a ser execrada, quanto pior, melhor, né? Tudo isso eu acho que vale a pena para a gente refletir, né, sobre tudo isso e poder passar para as pessoas, quando a gente está trabalhando, por exemplo, na capacitação no grupo de apoio à adoção, né, que se respeitem as origens, porque com isso você vai estar respeitando e acolhendo o seu filho na integralidade dele, né? Ok, pode passar. A proposta, a formação de grupos de trabalho, sejam de autoajuda, de aconselhamento ou terapêuticos, enfim, cada um vai fazer o que conseguir fazer. Aqui, Recife vai apresentar o que eles, a iniciativa deles, né? Pode seguir. Aspectos pessoais a serem tratados. Importante a mãe se responsabilizar pela decisão para que as perdas sejam superadas. E a força psíquica advém de vários fatores. Um dos mais importantes é a construção de imagens internas aprovadoras e amorosas. Ajuda muito essa mulher se ela sentir que ela fez o que era certo para o filho, se ela fez o que era melhor para a criança. Muitas vezes ela faz com muita dificuldade para ela mesma, as consequências são difíceis para ela mesma, mas se ela tiver uma certa garantia de que ela fez o melhor que podia para o seu filho, isso a faz sentir-se melhor consigo mesma. A autoimagem dela é corrigida de alguma maneira, né? Ela não se sente como essa desnaturada, esta
Não vou nem falar as palavras que costumam usar em relação a elas, porque vai estar gravando, né? Fica ruim. Então, a construção da imagem interna do filho, isso que eu falei, não pode usar repressão e negação em excesso, porque aí você não tem contato, a mulher não tem contato com os sentimentos e não consegue trabalhar com eles. É a mesma coisa que acontece com os preconceitos, né? Se eu tenho sentimentos, se eu tenho conflitos dos quais eu não consigo me apossar para elaborar, eles vão ficar aqui dentro e eu vou ficar ruminando isso. E isso aqui vai ter consequências, né? Para mim como pessoa e para o meu futuro como mulher, né? Isso aqui eu já falei, pode seguir. Então, a mulher deve sentir que agiu em favor do filho, que cuidou da sua entrega como algo que fez por ele e por seu bem. Empossem a mulher desse sentimento, de que ela está fazendo algo por ele e por seu bem, quando ela decidir pela entrega. Porque isso é muito importante. A falta de um rosto para lembrar revelou ser um entrave no processo de enlutamento e superação da perda. Já falei isso para vocês. Tem um sonho, que acho que eu coloquei no meu livro, agora não lembro mais, de uma mãe que ouve uma criança chorar e ela se dirige ao berço e tem uma série de obstáculos, a camisola engancha, rasga, ela vê sangue. Isso é um sonho de verdade de uma mãe. Ela vê sangue nas mãos e tal, e ela se abaixa no berço para pegar a criança no colo, para tirar daquela situação de pesadelo. E quando ela pega a criança, aterrorizada, ela vê que a criança não tem rosto, né? Isso é um sonho de uma mãe que entregou o filho. Teve uma outra mãe que eu acompanhei um ano depois da entrega. Ela estava destruída, perdida. Ela tinha entrado para as drogas, inclusive, álcool. E ela tinha um sonho recorrente de que iam entregar a criança para ela ver. Ela estendia os braços. Toda vez que a criança ia chegar no colo dela, ela acordava. Então, ela não conseguia se apossar, não conseguia ver o rosto do bebê, né? E isso estava acabando com a mulher. Tempo esgotado. Tempo esgotado. Vamos seguir, só ver se tem alguma coisa. Não pode seguir? Já falei. Também, de alguma forma, já falei. Também. Ok, isso aqui é mais genérico, no sentido de que precisamos criar políticas públicas, né? Precisamos criar programas, projetos, chamemos como quisermos. Precisamos ter iniciativas profissionais, precisamos ter iniciativas como estudiosos do tema, para que esta realidade e esta mentalidade possa mudar e para que a gente possa vir a fazer a diferença num problema que é um problema social e que é um problema muito sério brasileiro. Eu espero que a minha fala, de alguma forma, tenha contribuído, ainda que seja só para aumentar a angústia de vocês, que às vezes eu acho que a angústia produtiva faz a gente se mexer, né? Mas para esclarecer um pouco, para falar um pouco de quem é essa mulher que entrega seu filho em adoção. Agradeço a paciência daqueles que já conheciam o tema e tiveram que suportar a repetição, e obrigada a todos. Vamos a perguntas. Perguntas, antes do café. Poderia ir lá na frente? Vai na frente? Meu e-mail está ali, vocês copiaram? Da primeira? Aqui tá bom? Deixa paradinho na primeira para o pessoal copiar o e-mail. Bem, boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação. Meu nome é Walter. Eu coordeno a equipe de adoção no Tribunal de Justiça de Brasília. E, juntamente com o doutor Sérgio Domingo, nós temos aqui uma grande angústia. Temos um programa de acompanhamento de gestantes já há 6 anos. Mulheres com diversos perfis que você muito bem pontuou. Só que nós temos nos deparado com uma situação que talvez agrave ainda mais a situação dessas mulheres pós-entrega.
Nós temos um entendimento psicossocial de que a entrega devidamente acompanhada não é de forma alguma abandono. Entretanto, alguns atores que compõem o sistema de justiça têm interpretação adversa. E, via de regra, essa mulher, que com muita convicção, que consegue iniciar e concluir de forma adequada o luto, acaba mais à frente tendo que figurar como ré em um processo de destituição do poder familiar, que é um processo que implica na citação pessoal dela, na necessidade dela ter que novamente se manifestar. No caso de mulheres sexualmente violentadas, nós achamos que é uma revitimização, mas para alguns atores isso não tem qualquer importância. Então, essa mulher que teve o gesto cuidadoso de entregar a criança à justiça, até porque a lei 2010 prevê isso, ela não é tratada com a devida dignidade. Então, ela figura como ré, não só nesse processo de destituição, mas também em um procedimento de acolhimento institucional, que é um procedimento também previsto na lei 2010. Eu gostaria que você nos dissesse, nos ajudasse a refletir como é que podemos contornar essas situações. Ou seja, o próprio sistema de justiça que acolhe, mais à frente também vai vitimizar essa mulher. Obrigado. Não é possível fazer o procedimento de desistência do poder familiar? Por que tem que ser uma destituição fruto de um contraditório do Ministério, do MP? Isso que você levantou é uma situação que a gente já levantou com a juíza, com a promotora, com a defensoria, porque acontece isso, as mães vêm ao setor técnico, elas são ouvidas, acompanhadas, trabalhadas, elas manifestam para a gente a decisão delas e a gente registra isso tudo, mas isso daí não é suficiente para que seja feita a destituição. A destituição só tem valor legal quando ela é feita no procedimento judicial de destituição, quando a mãe é ouvida em audiência, quando ela é ouvida pelo Ministério Público, quando é instaurado o procedimento. Vem aqui, vem aqui. Eu acabei fazendo sem. Então, assim, a gente passa por isso também, de ouvir a mãe, e a mãe tem que ser ouvida dali, de repente, assim, há 1 mês, 2 meses, que é quando aquele procedimento vai ter tramitado a ponto de chegar numa audiência em que ela vai ser chamada, ela vai ser citada. E isso é uma preocupação para a gente, porque a gente sabe qual o sofrimento que foi para ela, esse processo, e ele está sendo feito, por enquanto, só com a gente, dentro de uma sala em que a gente tem todo o tempo do mundo para ouvir, para conversar. O que não acontece numa sala de audiência, ela fica oprimida pela liturgia da audiência, pela presença de um monte de atores na sala de audiência, tem todo mundo, tem guarda na sala de audiência, tem estagiário de direito. Então, assim, na verdade, assim, essa entrega, então, às vezes, a gente já tem uma criança em abrigo, essa entrega é feita dentro do procedimento de acolhimento institucional, mas aquela entrega que foi feita ali, acabou. Vai ser aberto um outro processo, ou de destituição, ou de adoção acumulada com destituição, e ela vai ter que ser ouvida nesse. Não, só para corroborar a pergunta do Walter, doutora, que a mãe, quando ouvida pelo setor técnico da vara da infância, posteriormente também não é ouvida pela Defensoria Pública, orientada quanto ao aspecto jurídico do ato dela de entrega. Ainda assim, ela enfrenta 2 ações judiciais posteriores a essa entrega, uma de acolhimento e uma de destituição. E os fatos que são trazidos na destituição refletem totalmente uma diversidade da entrega. Aponta como uma mãe abandonante. Ou seja, nós temos que fazer a defesa dessa mãe, vamos discutir judicialmente esses fatos, e enquanto não se destitui, a criança não está apta à adoção. Gente, isso não é uma pergunta, é uma denúncia, né? É só um desabafo, porque, na verdade, assim, claro que o que faria todo o sentido do mundo seria se fazer um procedimento de desistência do poder familiar, né? Onde, enfim, que fosse... Extinção, a gente usa extinção, que seja, né, o nome que a gente queira dar, mas que não revitimizasse a mulher. Destituição, enfim.